Eu converso aqui da B3, Brasil Bolsa Balcão, e no Centro Histórico de São Paulo. Bem, o assunto do programa de hoje é um assunto sobre a rentabilidade da pecuária brasileira. A pecuária brasileira ela é muito boa, mas tem que melhorar muito. E esse é o assunto que eu vou conversar com o César Dancieri Filho, que é o fundador de uma plataforma chamada Bovexo, que a gente vai saber o que é a Bovexo. Ele também é o CEO da Coima. Coima é troncos de retenção, aquela coisa que vocês estão cansados de saber. Todo mundo conhece, né? Paulo, muito obrigado, muito boa tarde. E eu queria entender o que é essa Bovexo. Como é que fala? Bovexo? Bovexo. Bovexo. Porque eu ia ler isso aqui de quanto a pecuária poderia gerar a mais. O que é a Bovexo? Bovexo é uma plataforma? Conta pra gente mais ou menos o que é. Boa tarde, Hash. É um Tarde. prazer estar aqui novamente, né? Uhum. E a Demorou, mas veio. Demorei. Eu vim quando consegui trazer as boas novas, né? Tá certo. E a Bovexo é uma plataforma digital, uma plataforma de tecnologia que tem como base a internet das coisas e a inteligência artificial. Basicamente é uma plataforma, um sistema onde nós estamos nos propondo a ter inputs de sensores, N sensores de campo, para que a gente consiga agregar ambientes que até então estavam desagregados, né? Basicamente a ideia é você criar um ambiente onde o pecuarista vai poder imputar os diversos dados da fazenda dele que vêm pelos nossos pilares que norteiam a gestão da propriedade, seja na parte de paisagem, seja na parte de manejo como um todo, seja nos planejamentos e protocolos de alimentação, sanidade, encurtamento de ciclo, rendimento de carcaça, enfim, tudo aquilo que norteia a boa gestão da fazenda. Isso tudo agregado num ambiente onde você imputa a inteligência artificial, com dados agora vindos não mais manuais, mas automaticamente imputados, dado o nível de tecnologia e sensorização que hoje é viável no campo. Isso tudo é processado com inteligência artificial, otimizado, fazendo com que o pecuarista tenha uma rentabilidade muito maior, porque existe algoritmo agora processando esse número infinito de variáveis que o cérebro humano não é capaz de fazer sozinho. Vamos pensar numa pecuária de corte. Ok. Ela tem lá 50 mil cabeças. Sim. O que vai mudar? Ele vai pôr sensores na propriedade, o gado vai ter um equipamento, sei lá. Explica, detalhe um pouco. Bom, o nascimento da Bovexo parte de alguns princípios, né? Okay. Primeiro, o princípio de que o campo já está sendo automatizado, né? Assim, no Brasil a gente já percebe um crescimento aí já há alguns anos, de 5 anos para cá, basicamente de crescimentos de 2 dígitos e utilização de identificação eletrônica para os seus animais. Já estamos passando da fase da identificação eletrônica, inclusive para o monitoramento eletrônico, que é um pouco mais amplo. Então isso já é uma realidade. A partir do momento que a realidade da tecnologia chega ao campo, você cria um ambiente propício para que as informações sejam imputadas de forma automática em algum sistema, né? Então, uma coisa é você ter um gado que esteja identificado. A outra coisa é isso resolver um problema, né? Então, obviamente que o gado hoje identificado ou monitorado, isso permite o pecuarista ter uma gestão melhor, permite o pecuarista adotar critérios, por exemplo, de rastreabilidade e etc. Contudo, a partir do momento que você consegue individualizar o seu rebanho, os seus animais, e joga isso para um sistema de tecnologia cloud, que a gente chama, né? Através de processamento, você consegue utilizar inteligência artificial para que os dados sejam cruzados e as tomadas de decisão, que até então eram boa parte feitas de forma emocional, passem a ser feitas de forma absolutamente matemática. Isso significa que o nosso cérebro ele não é capaz de, por uma questão muito óbvia, porque tem um lado no nosso cérebro que ele é muito mais intuitivo, rápido e tudo mais. Porém, quando a gente trabalha com informações ou com sistemas de combinações
milhares de combinações matemáticas, o nosso cérebro passa a ser limitado. Quando a máquina chega, quando a tecnologia chega ao campo, o que já é uma realidade, seja sob o ponto de vista de identificação, de brincos eletrônicos ou outros sensores de campo, aliado à viabilidade econômica e técnica hoje da internet na fazenda, que isso é uma realidade hoje. Seja por rádio, seja por satélite, isso já é uma realidade viável em quase todo o território nacional e o ano que vem já é em todo o território nacional. Você passa a permitir que dados sejam imputados em um ambiente, e esse ambiente virtual, com inteligência, com matemática, entendendo absolutamente quais são as necessidades e demandas do pecuarista, esse ambiente processa essas variáveis e diz ao pecuarista quais as ações que ele deve tomar de forma preventiva para que ele não mais tenha apenas um sistema de gerenciamento olhando para o passado. Do tipo, olha, aconteceu assim, eu pesei dessa forma, eu dei esse tipo de alimento, eu adotei esse protocolo de manejo, etc. Então, aconteceu isso. Não. Ele trata em tempo real o manejo do pecuarista e começa a dar cenários de decisão, para que o pecuarista tome decisão em tempo hábil, para que no final do ciclo dele, e de acordo com as demandas e necessidade deles, ele possa rentabilizar o negócio dele. Um exemplo que nós vamos trabalhar com o Bovexo, na verdade ela se sustenta em cima de alguns pilares, que a gente chama alguns KPIs, alguns indicadores chaves. Um deles é a pesagem. Né? A pesagem a gente sabe, e isso é apenas um exemplo, a gente sabe que a pesagem é uma ação que deveria ser óbvia, né? Porque se você vende peso, se você vende carne por arroba, tem que ter um animal pesado. Você tem que ter uma forma de mensurar isso, e nós temos um número assustador, acho que eu te falei isso da outra vez que eu vim aqui, de que menos de 10% dos pecuaristas brasileiros têm balança nas suas propriedades. E quando eu falo tem balança, e os que têm balança basicamente utilizam balança para fazer a conferência do seu animal lá no final do ciclo, quando entra e quando sai, ou seja, 2 ou 3 pesagens durante a vida desse animal, basicamente para fazer uma conferência desse peso. Quando, na verdade, a balança deveria ser um instrumento de gerenciamento do custo dele, para que ele tome decisão. Né? Mas isso, Resch, acontece por algumas razões. Né? Existem questões culturais, existem questões de necessidade de capital de giro, mas basicamente porque, no caso da balança, você tirar o animal do pasto para ficar levando esse animal para pesar o tempo todo, isso gera um certo problema para o pecuarista, seja por questão de mão de obra, seja por possíveis lesões de carcaça, mas principalmente pelo estresse animal que é causado. O estresse é terrível, né? Então o que a gente fez? E aí não foi na Bovexo, aí foi na Coima. A gente resolveu esse problema. A gente pegou a balança, tirou do curral e colocou no campo, e o animal é pesado hoje automaticamente, de forma natural, sem intervenção humana. Até então era pesado 2 ou 3 vezes durante sua vida, agora é pesado 2 ou 3 vezes durante o dia. Isso é absolutamente disruptivo. Como é que é? Um lugar que ele tem que passar? É um corredor onde existe uma balança e uma plataforma de tecnologia embarcada, né, com sistema de radiofrequência que leva essa informação para a sede da fazenda, onde você tem a internet, manda essa informação para o ambiente cloud, e aí o pecuarista tem, onde ele estiver no mundo, a informação em tempo real atualizada a cada 2 minutos de tudo que está acontecendo. Então... Depois do intervalo. O então fica para depois do intervalo. Gente, converso com Paulo César Dancieri Filho, CEO da Coima e fundador da Bovexo. Ele está dizendo um negócio aqui, quer dizer, de uma maneira geral, tudo que ele está falando sobre a pecuária, o campo hoje, vocês que estão aí no campo, hoje em dia drone no campo é mais popular que na cidade. Satélite, referência, internet, isso tudo já, eu acho que hoje já não tem mais limite. Até porque recentemente o governo brasileiro, acho que, sei lá, se comprou um satélite ou botou no ar um satélite, cuja justificativa é que vai ter internet no Brasil de ponta a ponta. Vamos ver. Já já a gente volta para entender melhor essa Bovexo. Até já. 220 mil cabeças de gado, milhões de cabeças de gado, de 10% de balança, cara, tem um mercado e tanto. Melhor que ser jornalista. Você podia, sabe fazer o quê? Me ajudar a abrir uma empresa de
psicanálise para mudar a cabeça do pecuarista. Porque aí se a gente ganha mudando a cabeça dele, depois vendendo a balança, porque é um desafio. Vamos combinar esse negócio aí. Vamos lá. Ok, estamos de volta. O assunto é tecnologia. Tecnologia na pecuária. Meu entrevistado é o fundador da Bovexo, que é o que ele está explicando para a gente, e CEO da Coima, que vocês conhecem, Paulo César Dancieri Filho. Todos esses dados que você falou no primeiro bloco, eles vão automaticamente para a internet das coisas, que em inglês também chama internet das coisas, né? Internet of Things. E quando ele fala cloud é nuvem, que vocês falam de nuvem é a cloud. Esses dados vão para lá, para algum lugar, que sabe lá onde, mas para o pecuarista tomar decisão, ele tem que ter um aplicativo, um software que faz essa análise, é isso? Exatamente. Não entendi errado. Exatamente. A Bovexo, ela é uma plataforma, é um software, vamos falar assim. Ela é um software, tá? Esse software vai funcionar e no dispositivo que ele desejar, pode ser num desktop ou pode ser num celular. Hoje o ambiente é muito mais mobile, é muito mais celular do que efetivamente desktop. E o usuário, o pecuarista, vai ter acesso a esse software. E o que a gente chama de plataforma é um software que permite que várias outras tecnologias sejam embarcadas nele. Né? Ele não é apenas um software de processamento ou de gestão da fazenda, como, por exemplo, um contas a pagar, contas a receber. Na verdade, não é nada disso que a gente vai tratar. Na verdade, a gente vai tratar esse software como um motor de inteligência artificial que processa através de algoritmo matemático diversas variáveis, muitas variáveis ao mesmo tempo, variáveis essas que, repito, elas são imputadas através dos sensores de campo, e aí eu dei o exemplo no primeiro bloco da balança da Balpes, por exemplo, que é uma balança de passagem, que ela faz esse link porque ela já pesa e já manda a informação para a internet, a plataforma trabalha com essa informação, mas isso não se limita, não vai se limitar a um sensor de pesagem. Nós vamos trabalhar com 100 números de sensores, né? Seja para trabalhar com pesagem, seja hipoteticamente para trabalhar com índice pluviométrico, seja sensores para ter a temperatura desse animal e aí você consegue predizer parto de vaca, seja para que você trabalhe com ultrassonografia de carcaça para você entender nível de marmoreio, altura de olho de lombo, ou seja, todos esses novos sensores que já estão disponíveis e os que virão, a ideia da Bovexo é conseguir agregá-los, né? E aí, através disso, processar essas informações que já trazem um resultado do pecuarista, mas estão num ambiente desagregado. Basicamente isso. Aí o pecuarista vai ter acesso na palma da sua mão ou num desktop dessas informações de forma bastante intuitiva e aí ele vai conseguir enxergar aquilo que a gente fala, a grande parte do iceberg. Né? A gente entende que hoje o pecuarista ele enxerga apenas a ponta do iceberg. Por mais tecnificado que ele esteja, por mais ciência que ele tenha acesso, por mais que ele estude, sem tecnologia, sem algoritmo, é muito difícil você permear a camada para conseguir extrair o lucro. Por isso que a gente acredita que a plataforma vai turbinar a rentabilidade dele, né? E a gente sabe que é possível. Se a gente e a gente faz alguns comparativos com outros países que produzem, que tem aí 40% do nosso rebanho, que tem problemas assim muito piores do que o nosso, inclusive de recursos naturais, de falta de água, e tem uma rentabilidade muito maior. A gente sabe que melhorando alguns gaps de forma sistêmica, e aí é o grande segredo, você não vai trabalhar apenas de um pilar, em uma variável, mas você vai melhorar gaps de forma sistêmica, e é isso que a plataforma promete fazer, você vai conseguir aumentar a rentabilidade desse pecuarista. E o nosso sonho, na verdade, o nosso grande sonho é justamente isso, é a gente entregar uma ferramenta para tornar a pecuária uma atividade tão rentável quanto qualquer outra atividade econômica, quanto uma atividade financeira, e a gente acredita sinceramente que isso é possível. E de forma democrática. Eu acho que esse é uma outra missão nossa. A gente está bolando um negócio, uma ferramenta para ser altamente democrática, para atender todo o tipo de pecuarista, porque a gente entende que seja ele grande, seja ele pequeno, esteja ele muito bem instruído ou pouco instruído,
ele tem o mesmo problema de rentabilidade. E para sustentar a pecuária brasileira, muito embora haja um movimento de consolidação dos pecuaristas que não estão investindo em tecnologia, não estão melhorando, a gente acredita que a gente tem possibilidade de tratar do todo, seja para o animal que esteja concentrado, seja para o pequeno produtor. De onde veio essa ideia? De onde você tirou essa ideia? Na verdade, a ideia vem de uma decorrência lógica do sistema da Balpes, né? A Balpes, ela fazia isso, ela vai fazer isso, ela já vai mudar de uma forma disruptiva a forma de pesar animais, e a gente entende que não podemos parar só aí. Não é só a questão da pesagem, as consequências da pesagem, mas a gente precisa agregar várias outras ideias. Um dos nossos cofundadores, o Carlos, que é fundador de uma outra empresa, grande empresa, fez isso no setor sucrocoleiro 20 anos atrás, né? Então, é uma pessoa que detém uma inteligência matemática fantástica, e ele fez isso num momento muito parecido com o que o setor sucrocoleiro passava 20 anos atrás. Ele trouxe uma solução e mudou de uma forma abrupta a realidade da produtividade, principalmente no sistema de implantação dos canaviais, né? Ele aumentou essa rentabilidade fazendo isso. Então, nós estamos quase vivendo, ele costuma dizer que a gente está quase vivendo um déjà vu, né, do que aconteceu. Aliás, esse nome está em moda agora. A operação da PF, que é o déjà vu. O déjà vu eu já visto. Sabe, uma coisa que se repete. Mas... Isso, e aí a vida é feita de encontros, né? Nosso outro sócio, que é um pecuarista, que é o Renato, também vem do mercado, é um pecuarista hoje, mas veio do mercado, foi executivo de multinacional há muito tempo, e quando assumiu a pecuária, ficou estarrecido. Ele falou, como é que esse negócio não pode dar lucro? Como é que todo mundo chora? É difícil, tem um problema externo de questão de preço de arroba, de volatilidade, mas tem muita coisa interna que tem que ser feita. E aí, na visão dele de executivo, de administrador, ficou extremamente revoltado. Então, acho que a nossa grande missão insurgente é essa. É a gente conseguir provar, né, de uma forma concreta que com tecnologia e com educação a gente tem uma atividade tão rentável como qualquer outra ou mais rentável, né? Então é um pouco desse misto de pensamentos. Os fatos que o Paulo está dizendo aqui, eu já nem falo mais isso, porque eu já falei tanto, mas, pô, ter uma unidade animal por hectare é uma coisa absurda, isso não tem nem o que dizer, né, Paulo? Pois é. Se você pega o desfrute norte-americano, por exemplo, que é o maior produtor de carne, a Austrália é o maior, acho, né? Na verdade é o Brasil, né? É bom. Na verdade a gente tem um rebanho maior, a gente tem um índice de produtividade muito menor, e o desfrute deles é 80% maior que o nosso. Entendeu? Então, a pecuária brasileira, com todas as suas qualidades, ela viveu até recentemente, digamos uns 20 anos, um pouco mais, num atraso que me faz lembrar a história de uma figura folclórica de Mococa, no interior de São Paulo. Conhece Mococa? Conheço Mococa. Então, o doutor Linneu, que foi do Ministério da Agricultura, Linneu Costa Lima e tal, chegava lá para essa figura, dizia assim, meio na brincadeira, né? E aí, como é que vai? Como é que vai Mococa? E o outro respondia assim, doutor Linneu, vai num regresso danado. A pecuária viveu muito tempo num regresso de fazer gosto, né? Que era o olho do dono não engorda o boi, não, né? Pois é, acho que engorda, mas precisa de outras coisas, né? Eu acho que um pouco essa inteligência, essa sabedoria funcionou num período que as margens elas não eram apertadas, né? Então, na década de 70 foi feito um estudo agora trazendo o valor da arroba a valor presente, apenas a valor presente, a arroba da década de 70. Hoje, a arroba custaria algo em torno de 400, 430 reais. Você percebe que você não precisava ser muito gênio para ganhar dinheiro com a pecuária. Tá, quanto? 140, 150? 139, 140. Hoje, o mercado mudou absolutamente, e o que a gente enxerga de grande oportunidade é justamente isso. Existe um móvel do pecuarista que é a necessidade. Hoje o pecuarista ele tem necessidade de ter rentabilidade, ele tem necessidade de ter um negócio que pare em pé. E é um momento que a gente acha que quase de oceano azul, porque vem de um lado a necessidade do pecuarista, entendendo que se ele bobear, ele está fora, é prejuízo operacional e dinheiro não aceita desaforo. De outro lado, vem a
democratização ou a tecnologia estando viável economicamente e tecnicamente viável, que até então não tinha, né? E terceiro, uma nova geração de pecuaristas, que eu nem sei se eu posso dizer que são pecuaristas ou mais empresários do campo, porque são empresários mesmo, que vieram de um ambiente onde é necessária a tomada de decisão com base em razão, com base em número. Vamos ao intervalo, você já explica já. Converso com Paulo César Dancieri Filho, ele é CEO da Coima e fundador da Bovexo. Depois do intervalo, vou perguntar para o Paulo como é que faz para conhecer esse negócio. Quanto custa, quanto vai custar, etc, etc. Que aí é a parte prática, né? Vocês já entenderam, resumidamente. Bom, depois do intervalo eu falo o que eu penso. Vamos ao intervalo, eu volto já. Ok, vamos para o último bloco da minha conversa com o Paulo César Dancieri Filho. Ele é o CEO da Coima troncos, balanças, retenção, eles falam retenção. E equipamentos de retenção. E não é só de retenção, porque a balança você faz um monte de coisa, né? Mas enfim, é o tronco, né? E ele criou aí uma plataforma que chama Bovexo, que ele já explicou nos dois outros blocos aí, exatamente. É a primeira conversa, acho que a gente vai ter que falar mais sobre isso, até porque as coisas vão muito rápidas. Quando a gente aprende a usar um equipamento moderno, assim, esses telefones, essas coisas todas, eu quando começo a aprender, vem outro melhor, aí eu tenho que abandonar aquele para ir. E se você conseguir colocar toda essa tecnologia no campo, na pecuária, está falando de pecuária de corte, né? Seguramente você vai ver que a coisa vai tão rápido que as necessidades aumentam tanto que você vai ter que ter uma equipe ali mais ligada 24 horas por dia, viu, Paulo? O que eu dizia antes era justamente essa questão da tecnologia. Esses sensores, falava também como é que vai estar disponível isso, onde, como faz e tal. Você vai ter que montar uma coisa na fazenda, né? Para quem não tem, é isso? Dá uma explicadinha aí. Sim, como eu dizia, a plataforma ela vai trabalhar tendo como pressuposto sensorizações, parceiros tecnológicos ou tecnistas, tanto para a parte de sensorização quanto para a parte efetivamente técnica e de inteligência. Então, a Bovexo ela vai se sustentar sobre alguns módulos, né? E o primeiro módulo que a gente já anunciou agora e pretendemos ter um produto mínimo viável para trabalhar já em sistema de teste com alguns pecuaristas, isso vai acontecer por volta do mês de setembro, outubro desse ano, e o go-to-market nosso, a estratégia de lançamento nossa, provavelmente para primeiro trimestre do ano que vem, próximo da AgriShow, a gente já vai ter o produto disponibilizado no mercado, com relação a Bovexo. Hoje, com relação à Coima, a plataforma de pesagem, ela já está disponível no mercado para venda, né? E aí o pecuarista pode ter essa plataforma que vai resolver um problema dele no aspecto de processamento e otimização de informações apenas da pesagem. Né? Os outros KPIs que a gente fala, os outros indicadores, eles vão estar disponíveis tão logo a plataforma Bovexo esteja no mercado. Tá, e você tem ideia de quanto isso vai custar, não, né? Ainda nós não temos um valor fechado, mas como eu te disse, a ideia é democratizar o sistema. Então, dependendo do volume de animais, isso vai ser cobrado uma mensalidade, vai ter um custo de aquisição, de implantação, como qualquer software e sistema, e depois esse valor vai ser cobrado por animal. A gente acredita que isso pode variar entre R$ 1 a R$ 2,50 por animal. R$ 1 a R$ 2,50 por animal, valor de hoje, né? E aí, conforme o pecuarista for utilizando mais módulos, ele pode aumentar o valor dele ou não. Hipoteticamente, se ele utilizar sistemas de análise de predição com valor da arroba com o mercado futuro, que é uma das coisas que a gente está tentando colocar no sistema, obviamente que ele pode usar ou não o serviço de acordo com a demanda dele. A gente quer que o sistema seja aderente à necessidade do pecuarista, seja ele grande, mais sofisticado, seja ele aquele que precisa minimamente tomar decisões lúcidas. Olha, vocês me conhecem, né? Então, nada que eu falo assusta mais vocês. Eu vou me inserir na plataforma da Bovexo, viu? Não apenas... o Paulo dá risada, ainda bem que ele é bem humorado.
Não apenas eles devem acompanhar o mercado futuro, como devem ter análise do mercado. O que eu posso fazer, né, Clebinho? Olha lá, tá vendo? Até o Kleber concorda comigo. Então eu vou me inserir, eu vou me... Como é que faz? Você falou de aderir, de gente aderindo, né? Aderência, é. Vou soltar minha aderência em cima da Volvex. Está convidado, será um prazer. Então isso fica o lançamento para o ano que vem. Exatamente, a gente pretende colocar o produto comercialmente. O produto entra esse ano em operação, mas comercialmente começo do ano que vem. O que eu acho que vale a pena aí é o seguinte, se você... Outros exemplos que temos por aí, não exatamente de pecuária, mas hoje, por exemplo, você já tem serviço que eu acho que para a pecuária é fundamental, de previsão de tempo. Previsão de tempo de hoje, 15 dias, um mês, 2 meses, entendeu? Claro, quanto maior o espaço, o acerto é menor ainda, né? Mas na pecuária, você deve ser pecuarista também, imagino eu que deve ter lá o que é fundamental, por exemplo, se a tua ideia é produzir carne, engordar, o que é fundamental? É saber se o gado está ganhando 1,2 kg por dia, se ele está ganhando meio quilo, o que ele está comendo, ou se o preço do milho está caro, se você vai confinar. Ó, mercado futuro de novo. Veja o exemplo das empresas de produção de alimento aí, suínos e aves, quebraram a cara com milho. Então, o que é mais, na tua opinião, o que machuca mais na pecuária de corte? Na minha opinião, na minha singela opinião, não tem nada que machuca mais. E é justamente isso que a Bovexo tenta trazer. Na verdade, o pecuarista, tem diversos tipos e perfis de pecuaristas, eles acabam tendo uma predileção a eleger um ou outro fator como um grande diferencial. O que a gente quer fazer é justamente desconstruir esse raciocínio. O que a gente entende é que, na verdade, é o processamento de todas as variáveis de forma equânimes, e leia-se equânimes, dando o peso que cada variável merecer, não tratar exatamente igual, mas de forma igualitária, o que eu quero dizer, vários pilares da fazenda. O que um pouco acontece é isso. Alguns não medem, mas investem em alta tecnologia em nutrição e não conseguem medir. Outros medem tudo, mas não investem numa cerca. Então, na verdade, o pensamento da Bovexo é um pensamento sistêmico. Na verdade, o que a gente quer é colocar a inteligência para que seja processado todas as variáveis. Variável de sanidade, variável de chuva, variável de mercado futuro. Isso, a cabeça humana, é absolutamente impossível de você processar todas as informações e trazer matematicamente um cenário de decisão. É exatamente isso. Então, você está dizendo, é importante saber quanto está ganhando por dia, 1 quilo por dia, é importante, mas a custo de quê? Né? Então não é, eu estou produzindo, estou ganhando 1 quilo, 2 quilos por dia. Ok, mas a que custo isso? E qual o momento em que este ganho passa de deixar ser interessante do seu ponto de vista de margem? Qual é o momento ideal para o abate? Ou para você criar sublotes para outras tomadas de decisão? Então a ideia é matematizar isso tudo num ambiente de inteligência artificial. Ok, nosso tempo acabou, eu já me inseri no Bovex. Não, e também eu posso te ajudar. A gente pode fazer uma interpretação, quando tiver eventos aí nas fazendas, e fazer uma espécie de psicodrama para o pecuarista entender porque que ele tem que ter balança. Maravilha. Clebinho, você me ajuda, né? Tá, o Clebinho precisa de um ajudante, né? Tem que ter Os dois serão bem-vindos. Então já estamos incluídos aqui na Bovex. Paulo, muito obrigado. Lamento você ter demorado tanto para vir aqui, mas agora a gente vai ter que acompanhar isso, né? Quando ficar pronto, quando for lançado e tudo, tá bom? Com certeza, eu que agradeço. Espero voltar o mais rápido possível com mais novidades. Quando você... Opa, o homem está com a corda solta, está com toda a corda. Trocou a bateria. Obrigado, Paulo. Até a próxima. Obrigado, muito obrigado. Um abraço. Gente, até o próximo programa. Muito obrigado. Até lá.